Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? A gente vai dar continuidade aqui no nosso conteúdo, certo? De gestão de estoques, que é o que a gente estava tratando na semana passada, e a gente vai continuar esse assunto para a gente poder dar continuidade ao nosso cronograma. E a gente vai falar aqui, no caso da gestão de estoque, hoje, sobre a questão da previsão da gestão de estoque. Como prever o seu estoque, como fazer essa previsão de quanto comprar para o mês que vem, né? Na ideia de quanto esse quantitativo que a gente precisa para fazer essas projeções, essas previsões, tá? Então, esse aqui é o segundo tópico das nossas aulas sobre gestão de estoque, por isso que é gestão de estoque 2, certo? Eu espero que vocês estejam todos bem nesse período. A gente vai tratar um pouco agora sobre, eu queria, na verdade, qualquer dúvida que vocês tivessem também, falassem pra gente aqui, nos comentários dos vídeos, né, do vídeo que está sendo postado, ou então pelo WhatsApp no grupo, para a gente poder sanar e andar, poder desenvolver a matéria e o conteúdo, certo? Aí a gente tem aqui só uma breve revisão mesmo, teórica mesmo, do que foi a aula passada, a última aula, que foi o gráfico dente de serra. O que é o gráfico dente de serra, gente? Quando a gente ouve dente de serra, ou quando a gente tem essa ideia de uma representação gráfica, o meu ponto de pedido. Então, o gráfico de dente de serra é um momento adequado em quantidades para repor estoque, ou seja, quando eu irei comprar. Essa que é a ideia aqui do dente de serra. É o momento adequado para repor o estoque. Então, eu estou falando do ponto de pedido, ao PP. Ele vai analisar os níveis de estoque e o momento adequado de repor estoque. Momento adequado de fazer a compra, momento adequado de fazer a reposição. Aqui a gente tem a ideia de que eu tenho um estoque que ele está sendo consumido. Quando chegar naquele ponto, no PP, que é o ponto que a gente calculou, a gente tem a ideia de que eu tenho que comprar, eu tenho que repor o meu estoque, eu tenho que fazer a reposição. Por quê? Porque se eu não fizer a reposição, meu estoque vai diminuir e eu vou provavelmente entrar no meu estoque mínimo, que é aquele estoque que a gente não quer que seja utilizado, porque ele é um estoque de segurança, ele é uma margem de segurança que eu tenho no meu estoque para fazer com que eu trabalhe com uma certa tranquilidade para saber que não vai faltar aquele material. Então, por isso que eu tenho a ideia aqui do estoque mínimo, que é um estoque que eu tenho de segurança, um estoque que eu tenho para não ter problemas com a questão de fornecedores ou uma demanda a mais que pode acontecer de maneira imprevista, né? Porque a ideia é eu tentar prever a minha demanda de acordo com o meu consumo, para que eu consiga ter essa previsão, para que eu consiga poder comprar, poder repor o meu estoque. Então, eu vou atender os clientes na hora certa, com a quantidade certa e requerida. Tem sido o objetivo da maioria das empresas. Assim, a rapidez e presteza na distribuição das mercadorias assumem cada vez mais um papel preponderante na obtenção de uma vantagem competitiva e duradoura. Então, aqui eu tenho a ideia de que o meu estoque ele serve para atender, eu tenho meu público, eu tenho minha demanda aqui, gente, são os meus clientes. E a ideia aqui, e trazendo novamente para o objetivo da administração de recursos materiais, a gente tem que aqui o estoque, ele pode ser voltado tanto como objetivo primário da sua atividade, ou seja, eu tenho uma atividade de vendas. A minha atividade de vendas, a prioridade dela é atender meu cliente externo. Então, eu estou trabalhando com meu estoque que tem produtos já acabados para o meu cliente. Então, essa é um tipo de controle de estoque e é um tipo de estoques que eu tenho. Aí eu tenho outra situação, que é a ideia aqui do estoque interno da empresa, para atender demandas internas, certo? Não é o objetivo principal da empresa, não é, no caso, o estoque em si, vender aqueles produtos
que estão no seu estoque. O objetivo da empresa é fabricar, é fornecer material interno para a sua organização, nos períodos, nos produtos, né? No período produtivo. Aí a gente vai ter, lógico, ao final, o produto acabado, e esse produto acabado também vai estar na gerência de estoque para sair. Mas eu também tenho, além desse produto acabado, eu tenho os outros produtos que eu tenho, outros materiais que são necessários na fabricação desse produto. Então, a gente tem dois tipos. A ideia aqui que a gente utilize a gestão de estoque para justamente facilitar esse meu controle. Então, eu tenho que ter a quantidade certa e requerida com o objetivo da minha empresa, voltado para a minha empresa. Então, eu tenho que saber quando pedir, eu tenho que saber o que pedir, a quantidade que eu tenho que pedir, que foi isso que a gente analisou no gráfico de serra. Quando eu chego num ponto de pedido, eu tenho que saber a quantidade que eu vou ter que pedir para chegar novamente ao meu estoque máximo. E essa quantidade vai variar de acordo com a minha demanda, que é o que a gente vai verificar, de acordo com o meu consumo, de acordo com essas previsões que a gente faz também, para a gente justamente ter esse estoque máximo de novo reposto, para eu ter essa ideia da demanda considerada. A gente vai ver demandas, nesse no próximo vídeo já vai falar sobre demanda. As demandas, quando a gente, como verificar essas demandas na questão do estoque, certo? Então, eu tenho essas duas características aqui, nesse sentido. Aí a gente tem também a previsão de estoque. Aí a gente já começa agora na nossa aula de hoje, falando sobre previsão de estoque. A previsão de estoque está baseada em previsões de consumo de material. Esta previsão de demanda estabelece estimativas futuras dos produtos acabados, comercializados pela empresa. Então, é justamente aquilo que eu falei para vocês. Aqui eu estou tratando do produto acabado. Aqui eu estou tratando da minha empresa, que tem já uma previsão de quantos produtos eu vou precisar, de quantos produtos acabados. No caso, por exemplo, eu tenho uma demanda de materiais, eu tenho uma demanda de tintas, vamos dizer assim. E essa minha demanda de tintas que eu tenho, eu vou fazer o quê? Uma estimativa futura para quantos produtos, quantos galões de tinta eu vou precisar para comercializar a minha empresa, para vender a minha demanda interna da minha empresa. Então, é essa que é a previsão aqui que a gente está tratando de estoque. É prever, tentar prever com base nos meus dados passados, com base também na ideia do período, na ideia de qualidade, na ideia de verificar uma questão de opiniões, de verificações, não só do que já foi pedido anteriormente, mas também na tomada de decisões para saber a quantidade de demandas que eu vou precisar. Desculpa. A quantidade de produtos que eu vou precisar para saciar, para suprir essa minha demanda. Então, é uma previsão de demanda que estabelece estimativas futuras dos produtos acabados, comercializados pela empresa. Isso é uma previsão. Eu preciso fazer uma previsão para fazer um planejamento, uma adequada gestão de estoque. Desculpa pelos erros aqui, gente, mas é fazer uma previsão para fazer um planejamento, uma adequada gestão de estoque. Aqui a gente está tratando de quê? Eu estou fazendo uma adequada gestão do meu estoque. Eu estou utilizando um planejamento. Eu estou prevendo para ter um planejamento que eu consiga, dessa forma, gerir o meu estoque. E nada melhor do que a gente ver isso na questão da administração. A gente planeja para controlar, ordenar. Então, a gente tem esse viés para coordenar, né? Para a gente ter esse viés aqui dentro dessa palavra que a gente utiliza aqui mesmo na matéria, que é administrar. Então, eu vou administrar o meu estoque. Então, com a previsão, eu consigo ter um planejamento do que fazer, de como gerir esse estoque, de como ter um adequado estoque, certo? Aí eu tenho as características da previsão. Ponto de partida de todo planejamento de estoque. O planejamento de todo ponto de partida do estoque é a previsão. Até quando você vai iniciar uma empresa do zero, uma organização, né, do zero, você tem que fazer um planejamento de estoque. Você vai ter que prever quanto você vai provavelmente utilizar naquele de consumo, de materiais de consumo, dessa estimativa. Quanto você vai ter de demanda.
Então, por isso que tem aqui a característica da previsão, do planejamento desse estoque. Então, todo estoque será planejado. Tudo que será comprado será planejado. Eu estarei fazendo um planejamento adequado. Eu estou planejando justamente para tentar minimizar todos os efeitos contrários que podem ter dentro daquele planejamento. Eu quero já ter um controle do que eu estou planejando. Então, se eu estou tentando controlar aquele meu planejamento, se eu estou tentando controlar aquele meu estoque, eu consigo ter uma previsão, valores mais adequados, eu consigo gerir melhor o que eu tenho. E por quê? Porque eu estou planejando, eu estou vendo algo que eu estou tentando fazer com que aquele planejamento seja executado, seja feito, né? Seja, ele vai ser utilizado. Então, com isso, eu tenho essa questão, a ideia aqui do planejamento adequado do meu estoque. Por quê? Porque eu estou planejando para ter um estoque efetivo, para ter uma boa gestão de estoque, para eu não ter nem aquele estoque máximo, nem estoque mínimo. Porque estoque máximo gera custo, estoque mínimo gera despesas da mesma forma, porque eu tenho que ter um estoque lá guardado, mas se eu estiver sempre trabalhando em estoque mínimo, eu acabo fazendo compras maiores, compras não programadas. Então, eu tenho que sempre planejar para justamente diminuir o meu custo com esse meu estoque. Eu tenho uma eficácia dos métodos empregados. Eu quero ter essa previsão para ter uma eficácia. Eficácia é eu conseguir os meus resultados. Eu planejo para ter os meus resultados. Eu prevejo para eu conseguir atingir minhas metas a longo prazo. Para eu conseguir, se não atingi-las, modificar, fazer esse feedback, né, do meu planejamento. Eu tenho uma qualidade das hipóteses que se utilizam no raciocínio. Por quê? Porque eu estou fazendo essa gestão, vou fazer isso com qualidade, com o meu qualitativo, com minha opinião, com minha verificação, com minha análise desse planejamento, se está sendo executado corretamente, se ele conseguir chegar àquele objetivo dele. Então, eu tenho que ter essa ideia dessa qualidade no raciocínio, né? Dessa qualidade na minha tomada de decisão. E eu tenho aqui que a previsão, ela está objetiva no fluxo contínuo de estoques e a compra da quantidade necessária. É a ideia que a gente já falou até do nosso ponto de pedido. É a ideia do estoque em si. Eu tenho que ter um estoque efetivo. Eu tenho que ter um bom estoque. Eu tenho que ter um planejamento de estoque. Então, é o objetivo um fluxo contínuo do meu estoque. O que é um fluxo contínuo, gente? É a ideia do gráfico. Eu tenho que ter um fluxo contínuo de estoque. Eu tenho que conseguir que o meu estoque se realimente e consiga ter esse fluxo, essa demanda, essa alimentação do meu estoque. Mas isso, lógico, com a ideia da previsão. Eu sabendo quando a quantitativo, né, que eu tenho que comprar. Então, essa que é a ideia aqui da previsão. Eu tenho que ter um fluxo constante, mas esse fluxo vai depender da minha demanda que a gente vai analisar. E essa minha demanda vai ter o quê? Um quantitativo. Então, esse fluxo constante do meu estoque tem uma demanda quantitativa que tem que ser analisada. Por isso que é a compra da quantidade necessária, porque eu tenho que ter um fluxo da minha quantidade necessária, porque se eu não estou conseguindo analisar a minha quantidade, se eu não estou conseguindo analisar a necessidade daquele estoque, né, a quantidade que eu vou precisar para minha compra, eu acabo abarrotando, eu passo até do meu estoque máximo, do que eu tenho como objetivo desse estoque máximo. Então, acaba passando a mais do estoque necessário, que é o estoque máximo. Então, a gente acaba tendo essa não qualidade no meu estoque, na minha gestão. Então, por isso que eu prevejo, eu faço essa previsão no meu estoque para ter um fluxo contínuo, para ter uma quantidade necessária. Eu vou prever quanto eu vou precisar para o mês que vem. Eu vou precisar para o mês que vem a quantidade de 50 galões de tinta. Por quê? Porque eu já tive com base nos dados passados, anteriores, né, do meu estoque, das minhas vendas, eu consigo analisar quanto eu vou precisar vender para este período. Aí eu tenho continuando as características. As informações básicas que permitem decidir quais serão as dimensões e a distribuição no tempo da demanda dos produtos acabados podem ser classificadas em qualitativas
e quantitativas. Então, o que é a ideia aqui, gente? Eu tenho dados da minha previsão, correto? A minha previsão possui dados. Esses meus dados são de natureza qualitativa e quantitativa. Eu tenho os dados para analisar essa minha previsão. Como eu vou utilizar essa previsão? Qualitativamente ou quantitativamente. Então, eu estou distribuindo minha demanda, eu vou analisar minha demanda de acordo com esses tipos de classificação. Aí, quando utilizar uma classificação qualitativa? Ou quando a gente está diante de uma classificação qualitativa. A gente classifica qualitativamente a previsão quando a gente leva em consideração aspectos não matemáticos, ou seja, aspectos sem cálculo. Então, quando eu falo qualitativamente sobre uma previsão, eu estou falando da opinião dos gerentes, opinião dos vendedores, opinião dos compradores, uma pesquisa de mercado. O que é essa ideia aqui da qualitativa, gente? É a ideia de eu fazer uma previsão com base na opinião das pessoas, de algo qualitativo. Uma pesquisa de mercado que está me falando que vai haver um crescimento de 10% no mercado de venda de produtos do ramo de limpeza, né? No caso, vamos falar assim, produtos de perfume, de hidratante, beleza, mercado de beleza. Então, uma pesquisa de mercado me diz que esse mercado vai crescer. Então, se esse mercado vai crescer e eu tenho materiais que o suprem, né, que estão nesse mercado, nada mais certo do que eu analisar a projeção que eu tenho de produção para aqueles produtos, né, para ter aqueles produtos em mão e para conseguir acompanhar essa previsão, essa pesquisa de mercado de crescimento. Da mesma forma, se eu tenho uma pesquisa de mercado que me diz que eu vou ter um decréscimo, que eu vou ter uma diminuição do meu mercado de produtos de beleza, eu também tenho que analisar essa pesquisa de mercado para entender, para verificar a questão dessa pesquisa, dessa influência na minha produção. Eu vou continuar naquela produção daquela quantitativa de mercadorias, eu vou verificar como está tendo uma queda, eu vou continuar com aquela produção, ou eu aumento, ou eu diminuo. Isso são questões qualitativas que você vai analisar para verificar a aplicação dessas questões na sua produção, né? E a gente fala produção, gente, tanto de produzir o produto, né? Produzir, por exemplo, shampoo, hidratante, sabonete, quanto também na questão da venda. Se eu estou sabendo que vai ter um aumento nesse mercado, eu vou comprar mais produtos para deixar, produtos acabados para deixar no meu comércio para venda. Agora, se eu acho que não vai ter esse aumento no mercado, vai haver sim uma diminuição. Então, a gente vai e fazer uma outra gestão de estoque para não comprar tanto material e conseguir fazer só o meu fluxo contínuo, para conseguir fazer com que esse fluxo tenha uma continuidade e consiga atender a minha demanda e não me cause maiores prejuízos dentro do meu estoque. Então, a gente leva também, por exemplo, a opinião de compradores, vendedores e gerentes. Compradores falando que tem um aumento, que está procurando mais, que eu estou precisando de mais produtos. E lógico, então eu vou aumentar meu estoque. Então, eu tenho essa questão de qualitativo. Os vendedores falando que as vendas estão aumentando, que as vendas estão diminuindo. A mesma ideia da pesquisa de mercado que a gente acabou de explicar. Vai influenciar no meu estoque, vai influenciar na minha previsão. Por quê? Porque aí eu vou falar, não, agora a minha previsão é de uma queda, é uma previsão que vai diminuir que vai diminuir o consumo daquele material, daquele produto, né? Então, se vai diminuir o consumo daquele produto, eu vou ter uma previsão menor do que a previsão que eu já estou tendo, do que o meu estoque que eu estou utilizando. É a mesma coisa das decisões dos gerentes. Aí os vendedores, compradores e a opinião do mercado. Pesquisas. Desculpa, gente. Em pesquisas de mercados. Isso são avaliações o quê? Qualitativas dentro de uma previsão. Eu vou analisar se eu vou aplicar mesmo aquela previsão quantitativa ou não. Se eu vou diminuir, se eu vou considerar ela válida ou eu posso modificar. Por que isso, gente? Porque justamente é nessa avaliação qualitativa que vou analisar como está o mercado. Porque não é só, todo mundo sabe que não são só números que se fazem no mercado. Você tem o
você pega o número desses mercados, né, dessa minha atividade econômica, você pega os números dele e vai analisar para saber também fazer suas previsões, para conseguir prever esse quantitativo de produtos de demanda que você vai ter, certo? E a gente tem as avaliações aqui, a característica, a classificação quantitativa da previsão. Essa característica aqui da previsão quantitativa são os aspectos matemáticos para a ação. Aqui é a quantidade, é o quanto mesmo, é o número de unidades que eu vou ter que ter para apurar a minha previsão. É uma evolução das vendas no passado. Por que é evolução das vendas no passado? Porque eu vou verificar minhas vendas do passado para saber a evolução, para saber o aumento, para saber se teve esse aumento. E eu vou justamente considerar meu passado, né? Minhas vendas passadas, a minha projeção passada para saber quanto está vendo esse aumento no meu quantitativo e como calcular esse aumento. As variáveis com evolução e explicação baseada nas vendas, como exemplo, criação e venda de produtos infantis. Aqui a gente está vendo a ideia de variação, de evolução de venda, né? Eu estou vendo uma informação. Desculpa novamente, gente. Eu estou vendo uma variação da minha venda. Eu estou entendendo aqui que é meu produtos infantis. Eu vou ter produtos infantis e eles estão aumentando, a demanda, né, a venda deles estão aumentando. Então, com isso, a minha previsão vai provavelmente aumentar, já que eu estou vendo um aumento nas minhas vendas. Agora, a mesma coisa pode ser o contrário. Eu posso ter uma variação negativa na minha venda, ou com essa evolução, se verificar que aquele setor não está vendendo, que ele está tendo um retrocesso. Então, quantitativa, eu vou justamente prever. Então, eu vou verificar se está havendo um aumento ou uma diminuição. E isso quantitativamente. Por quê? Porque pela minha média, calculando matematicamente, eu vou conseguir ver se esse setor, se minha projeção, se minha quantidade de vendas da previsão vai aumentar ou diminuir. Aí eu tenho as variáveis de fácil, o quantitativo, né? São variáveis de fáceis previsões, também relacionadas às vendas, população, renda, PIB. Isso aqui tudo leva-se em consideração, porque eu analiso o quantitativo dessa renda do PIB para justamente prever as minhas vendas. E aí, com isso, se eu estou prevendo vendas, eu estou prevendo o abastecimento, né? A previsão do meu pedido. Então, por isso que a gente tem essa ideia aqui de analisar também crescimento populacional, crescimento de renda e o PIB. Influência da propaganda, lógico, gente. Se eu estou fazendo propaganda, se eu estou fazendo marketing, lógico que isso vai influenciar diretamente no quantitativo aqui do nosso estoque. Porque se eu estou fazendo a propaganda, a estimativa é que aumente minhas vendas. Então, se eu estou querendo aumentar minhas vendas, eu vou ter que aumentar também o meu estoque. Então, por isso que tem essa ideia da influência, tem essa ideia da direta da propaganda. Porque a ideia da propaganda do marketing é fazer você aumentar as suas vendas. E se eu estou, por exemplo, aqui, ó, variáveis de fáceis previsões relacionadas a vendas. Então, se eu estou aumentando uma evolução passar nas vendas, se eu estou buscando um aumento nas minhas vendas, lógico que isso vai influenciar diretamente no meu estoque e lógico que isso vai influenciar diretamente na minha previsão de estoque. Por quê? Porque aí minha previsão vai ter que aumentar, minha previsão vai ter que se basear naquilo que eu estou tendo como dados desta minha pesquisa. Aí a gente tem as técnicas de previsão. As técnicas de previsão são três. Elas podem ser classificadas em três grupos: a projeção, a explicação e a predileção. A projeção admitem que o futuro será a repetição do passado ou as vendas evoluirão no tempo. Técnica de natureza essencialmente quantitativa, uma técnica matemática. Então, aqui a gente tem cálculo, a gente tem aqui, na verdade, a análise do quanto, né? Eu estou verificando, analisando o quanto para tomar uma decisão. Então, eu vou admitir o futuro, que o futuro será a repetição do passado. A projeção nada mais é do que eu analisar o que eu tinha, analisar o que eu já fiz de vendas, analisar minhas vendas, os meus estoques naquela época, ou no caso é as vendas, né? Por isso que a gente está falando aqui, ó, ou vendas evoluíram no tempo. Então, eu vou analisar as vendas do meu estoque, ou seja, a saída do meu estoque, para verificar como vai ser como é que está sendo essa projeção no futuro. Eu analiso o que eu tenho para justamente prever o futuro. Para prever o que eu vou ter que pedir, né? Fazer a minha previsão de pedido de quantitativo do futuro. Aí a gente tem
a explicação. Ele procura relacionar vendas do passado com outras variáveis, cuja evolução é conhecida ou previsível. Então, eu estou relacionando uma venda do passado com uma evolução ou algo previsível, que já foi conhecido. Basicamente, aplicações de técnicas de regressão e correlação, determinada época do ano, determinado dia da semana. Que a explicação, no caso, gente, é, por exemplo, por que eu tenho uma demanda excessiva no Natal? Porque Natal é a data festiva e na maioria das vezes, independente do seu ramo, existe um aumento na venda, né? Existe um aumento na demanda desse quantitativo. Então, eu tenho aqui uma explicação para esse aumento de demanda, para esse aumento dessa previsão, por exemplo, de dezembro. Eu tenho que já prever dezembro com um aumento maior. Por quê? Porque eu já tenho uma explicação das minhas vendas do passado, nesse mesmo período, que aumentem esse meu quantitativo. Então, e é uma técnica quantitativa também, uma técnica matemática, porque eu vou analisar o quantitativo, vou analisar dados. Aqui, quando a gente fala quantitativo, gente, é porque eu estou analisando dados, é uma técnica matemática, eu estou analisando dados. Eu estou analisando dados da época do ano passado, da época de Natal, da época de Páscoa. Eu estou analisando esses dados. Então, por isso, por analisar dados, é uma questão quantitativa. E a gente tem uma explicação para esse aumento da minha previsão. Por quê? Porque existe uma época do ano que eu tenho esse aumento. Então, existe uma explicação para o aumento de demanda. Aí eu tenho uma predileção. A predileção é a última classificação da previsão. A predileção são os funcionários experientes e conhecedores de fatores influentes nas vendas e no mercado que estabelecem a evolução das vendas futuras. Aqui eu tenho um aspecto totalmente qualitativo, ou seja, não matemático. Eu não tenho dados do passado que eu posso analisar, ou eu não tenho dados do que vai acontecer no mercado para eu tomar decisões. Eu tenho aqui dados, eu tenho apenas influências, eu tenho apenas experiências do passado de pessoas que vêm e me falam que, olha, provavelmente você pode aumentar a sua demanda, você vai ter que aumentar o seu estoque em 30%, porque a gente já viu que aquele período teve esse aumento, porque estava saindo algo, por exemplo, um empréstimo, ou estava tendo maior demanda na cidade, por exemplo. Aqui acontece muito quando existe o chamado pagamento de PL. A PL vem e faz um boom na economia, porque vários funcionários recebem e conseguem ou quitar suas dívidas ou comprar outros materiais. Então, a predileção é o conhecimento desse meu setor de vendas, né? Esses meus funcionários experientes, que eles conhecem esses fatores e já projetam, né? Já preveem essas vendas, conseguem fazer esse planejamento de previsão para justamente ter essa aquisição do quantitativo ideal e necessário. Então, a gente tem que as técnicas de previsão são uma técnica de projeção, de explicação ou de predileção. Aí a gente vai aqui terminar esse primeiro vídeo nessas técnicas de previsão para a gente introduzir as técnicas quantitativas de calcular a previsão do consumo. A gente vai iniciar aqui depois, no próximo vídeo, sobre essas técnicas. A gente vai acabar primeiro essa questão aqui teórica da gestão de estoque em relação à previsão, tá? Qualquer dúvida, vocês comentem no vídeo ou mandem lá no WhatsApp nessa primeira questão. E a gente vai evoluir no próximo vídeo justamente sobre essas técnicas quantitativas de previsão, tá? Eu fico à disposição de vocês. Meu nome é Juliana. Qualquer coisa, estou aqui, pessoal.